conversei com um guarda-vida, realmente tinha acontecido uma fatalidade de um triatleta experiente, infelizmente faleceu. Provavelmente uma lancha acabou atropelando ele, né? E talvez não tenha nem visto. Começam algumas notícias de que talvez existia a possibilidade de eles cancelarem a natação, porque o mar ia ficar muito mexido. Que eu cheguei a torcer para essa natação não acontecer por alguns instantes, porque eu tava morrendo de medo. Um guarda-vida da cara de Punta del Este estaba me hablando ahora que se ahogó, eso, se ahogó uno tipo acá que viene para la carrera de Ironman. Esperemos que se haga la carrera y bueno, y que no tengamos ningún tipo de evento de esta naturaleza, digo, como esta lamentable situación que estamos viviendo ahora, né? Lamentável. E aí são como momentos como esse, né, que vocês acabaram de ver, e tantos outros que foram passados aí ao longo desse ano que correu entre a preparação, o conhecimento, a vivência entre eu como treinador, a Thaís como mentora, né, essa validação de o que a gente tentou construir juntos, né? Esse processo é o que leva ao que a gente vai comentar aí hoje a respeito dessa jornada aí para grande conquista aí da Thaís como primeiro Ironman, né? Só que isso aí, obviamente, como vocês viram, não começou hoje, não começou nesse ponto. Ele começa alguns meses atrás, quase um ano atrás, né? Entre ter um início, uma vivência do que seria a mudança de contexto que ela ia enfrentar, entre aprender a nadar, a jogar horas e horas de treinamento diário, a pequenas metas para conseguir pegar as habilidades necessárias que ela precisaria para chegar no ponto onde chegou, né? Isso, voltando um pouco à linha do tempo, a gente sabe que mais ou menos levaram aí cerca de 4 meses entre aprender a nadar, a participar de alguma prova de triatlon, um triatlon mais curto, né? O triatlon sprint. Foram 4 meses para isso, foram 6 meses de preparação para conseguir ter condição de pular entre uma corrida de 10 quilômetros até um treino de 42, né? Uma maratona. Foram questão de dias para desde conhecer o equipamento, uma bike de speed, né? Que já não é tão comum, a fazer uns 100 quilômetros em um simples treino, primeiro treino, ou seja, né? Mas principalmente aliado a isso, não tão menos importante, mas conviver, ter a vivência do processo, né? E essa vivência, óbvio, a gente traça uma meta, e essa meta com certeza era essa prova de Ironman, né? E a gente teve um acerto em comum, um acordo em que eu acabei me inscrevendo para a prova do Ironman em São Paulo, onde a gente pôde viajar junto, a gente pôde entender essa logística do que é não só o entrar no palco e executar o momento da tarefa, mas sim vivenciar o que é a organização de equipamento, são os bastidores de um triatleta antes de fazer uma prova dessa. E aí a Thaís teve essa possibilidade, a gente conseguiu fazer isso aí junto, muito gratificante. Eu acredito que foi ali, exatamente naquele Ironman, né, que eu participei contigo como mentora, como amiga, como parceira, a gente, enfim, construía um projeto grande juntos, a construção de uma plataforma, olhar daquela perspectiva, do ângulo de fora, como uma pessoa que te auxiliou ali com a construção de checklist, né, para organizar todos os equipamentos, que é bastante coisa, né, então fazer essa logística de viagem, compra de passagem aérea, reserva de hotel, e tá ali contigo em loco, né, para participar, para te ver, inclusive treinando, né, nós treinamos juntos, então, e naquele momento, exatamente na prova, foi quando eu me coloquei realmente dentro daquele contexto, né, então bike check-in, eu via todo aquele pessoal levando equipamento, como a gente está do lado de fora, eu não estava ali como atleta, eu pude ver nos olhos das pessoas aquela ansiedade, aquele medo, olha para o lado e a bike do outro e: "Ah, será que está tudo certo? Será que eu estou fazendo aquilo que", né, aquela preparação, aquela tensão. E é claro, né, todo aquele envolvimento, né, tem os estandes do Ironman, as pessoas comemorando, fazendo ali preparação e recovery, e o Joel ali como atleta também, já experiente, né, já não era a primeira prova dele, então ele já tinha um ar, assim, um pouco diferente, mas também, assim, se vê aquela preocupação em, conferir, fazer os últimos ajustes na bike e tal, então assim,
aquele momento eu comecei aos poucos a viver, a sentir o que que era aquela prova, né. É claro que realmente, o momento onde eu senti a emoção e onde eu tive certeza, eu preciso fazer eu quero muito fazer, eu quero sentir isso, foi quando realmente eu assisti a prova, né, quando foi dada a largada, aquele momento onde o pessoal começa a entrar no mar e aquele barulho, as pessoas aquela emoção que é indescritível das pessoas batendo os braços ali, se preparando, né, entrando, né, entrando na competição, aquilo que vem sendo uma preparação de longo prazo, né, provas de endurance exigem aí um preparo longo. Então, bom, com certeza aquele Ironman foi a virada de chave, né, o momento onde, assim, eu também quero fazer um desses, né, e então quando eu peguei a medalha do Joel na mão, eu olhei para ela e foi assim, eu quero uma dessas para mim. Então, bom, o que eu preciso fazer, né, para chegar lá? Eu estava com certeza do lado da pessoa certa, né, uma pessoa experiente, um treinador certificado Ironman, e é claro, uma pessoa que viveu aquilo na pele, fez diversas provas, então não é só teoria. Então ele olhou para mim: "Estás pronta, né, para realmente é isso que tu quer? É esse o teu objetivo?" E eu: "Sim". Claro, esse passa a ser o meu motivo, né, então o motivo de eu me mudar a minha rotina, mudar o meu estilo de vida e fazer aquilo que eu precisava fazer para chegar ali. É realmente a preparação para isso ela é bem complexa, né, exige aí enfim, compra de equipamento e mudança de um estilo de vida, mudança de um contexto social, então não foi fácil. A gente, tá aqui, hoje a gente gostaria de conversar, justo a respeito de como foi essa trajetória, né, a trajetória desde a compra de uma bicicleta, desde as pequenas provas que eu participei, desde todos os ajustes que foram necessários para eu chegar ali, né, Joel. Vai ser interessante, né, Thaís, porque, claro, a gente tem esse grande intuito, não só como evolução pessoal e profissional, né, do que a gente está fazendo, que a gente se propõe a nos testar e botar isso em público, né, mas com certeza, como tu falou, Thaís, ter um documentário como a gente tem esse, que já está lá exclusivamente ali para os nossos assinantes, futuros assinantes aí da Pencave, vão ver uma grande diferença que eu acho que isso é muita sabedoria que a gente consegue poder transmitir de forma, claro, humilde, mas que existe um grande paralelo nisso, né? Entre a gente estar conversando num documentário anterior, tu não tendo a vivência ainda e falando com um certo, até com uma questão até técnica, né? E eu tentando passar a emoção, né, do negócio. E agora, um segundo documentário com a tua, com o teu final, a tua concretização da prova em si, com certeza vai ter muito mais lado emocional da Thaís hoje do que questão técnica. E aí é bem legal, vai ser essa diferença entre os dois documentários, né? Tem uma pessoa que ainda tá querendo muito aquilo, tá estudando, para uma pessoa que fez, experimentou, viu tudo que era necessário passar, mas com uma segunda opinião agora, uma opinião um pouco mais internalizada, assim, né? Então vai ser bem legal. É exatamente isso, Joel. Eu sempre fui muito teórica, muito estudiosa, então a teoria eu dominava, e a gente chegou no momento onde não bastava eu ter a tua experiência ou vivenciar experiências dos nossos atletas, eu deveria sentir isso na pele para poder falar com mais propriedade. Então é exatamente isso que a gente se propôs, juntos a gente chegou lá, a gente conseguiu fazer isso, e agora nós vamos entrar aí numa linha cronológica, dizendo datas aí de como foi essa preparação, quantos meses foram necessários. A gente sim acelerou o processo, mas a gente sabia que a gente estava ali como 2 profissionais, a gente estava pronto para isso. Então vamos lá, 15/7, 15 de julho de 2024, eu comprei a minha primeira bicicleta, né, uma Scott, uma Speed, na época o Joel me auxiliou a comprar. Bom, eu não sabia nem o que que era uma Speed, ou uma TT, ou uma contrarrelógio, ou aquela bike, a única que eu havia usado até então de criança era uma mountain bike, então nem esse eu sabia o nome, então para mim era uma bicicleta, então existe N tipos de bicicleta, N tipos de situações ali para se avaliar ao comprar um equipamento, né, então o Joel me auxiliou com essa compra. 15/7 eu fiz ela, né, a gente comprou, saí com a bike da loja, e aí o Joel me disse: "Bom, semana que vem a gente vai fazer o nosso primeiro treino de bike". Então, uma semana depois, foi um sábado, eu me recordo muito bem desse dia, posso dar detalhes, eu posso voltar, viver ele aqui hoje com vocês. Acredito que foi dia 27 de julho, um sábado, a gente saiu para fazer o nosso primeiro treino de bike, né. Então, bom, não foi qualquer coisa, o Joel já me disse que ele queria já fazer um teste mais longo, e a gente se propôs a fazer aí 100 quilômetros
de bike, né, Joel. Então, assim, vamos lá, sapatilha, eu nem sabia o que era, não sabia nem encaixar o pé, como tirava, como colocava. Então, dali, todo mundo que sabia que eu ia pedalar e que já estava dentro desse contexto, vai cair, vai levar um tombo. E eu assim: "Bah, cair, levar um tombo, por quê? Andar de bicicleta, todo mundo sabe andar de bicicleta, cair, levar um tombo". Bom, mas realmente não foi um, foram vários tombos, né, até porque tu ter reflexo de entender que tu estás parando, tirar o pé, desencaixar, é uma outra situação, não é simplesmente como tu tá com tênis e tirar. Então, foi bem estranha essa adaptação, foi bem complexa, né. É, porque na verdade envolve, né, Thaís, vamos lá, né, a gente, a parte técnica, a gente sabe que também não vai comprar uma bike que é quase a bike ainda, né, a gente vai comentar depois, né, quase a bike propícia mesmo para um triatlon, né, porque ainda tem essa segunda compra, mas, vamos lá, é uma bike diferente. Tu não vai pedalar como com um tênis, tu vai ter que ter uma sapatilha, porque faz parte do equipamento. A sapatilha, ela se gruda na bike. Então, assim, é fácil tu falar que tu tem que girar o pé para tirar e desmontar ali, sair, desclipar, né, do equipamento, mas é difícil realmente fazer isso, no meio de uma estrada, sabendo onde é que eu vou cair, ou se eu vou cair, ou se eu vou parar, sabendo que tá vindo carro. Então, são vários contextos, né, Thaís? Mas, assim, até levando na questão do tempo, né? Então, a gente fez realmente o primeiro treino na dia 27 de julho, por ali, né? Que é quase que exatamente há 2 meses da minha prova do 70.3 em São Paulo. Então, assim, claro, também eu não sou um cara super mal intencionado e um treinador daqueles mais que quer torturar todo mundo para levar uma pessoa no primeiro treino e fazer 100 quilômetros. Mas claro que a gente conversou antes, né, Thaís? Eu também não sou tão louco assim, mas conversamos a respeito de que tu teria que entrar num volume de treino que seria parecido com o meu, porque, claro, eu estava me preparando para uma prova, né? Então, vamos fazer um teste mesmo, um teste não relâmpago, mas um teste com intensidade, na brutalidade mesmo, mas tudo controlado, né, Thaís? Tudo controlado, embora tu não soubesse ainda o trajeto, mas tinham várias coisas que eu queria mesmo tirar de proveito e de ensinamento para tentar te passar da experiência, né? E que, obviamente, sabia que tu ia cair, todo mundo, tu sabia que tu ia cair, mas a gente ia vivenciar outras coisas, outras sensações, não é? É exatamente isso, Joel. A gente se propôs a fazer algo diferente, já iniciar com um percurso mais longo. Era uma proposta nossa mesmo, eu queria treinar contigo e não sozinha, então, enfim, a gente se adaptou, né. Então, bom, além de não saber desclipar ali, a sapatilha do pedal, teve a situação das próprias marchas da bike, né, coroinha, coroa, mas que é isso, sabe, passa uma, não cruza a corrente, senão vai cair, e caía essa corrente, eu girava aquele pedal e o problema, claro, era do meu ponto de vista, essa bike tem algum problema, é o equipamento. Então, enfim, assim, foi bem complexo. Então, como a gente teve um percurso também de subida de morro, então a corrente caía, eu tinha que deixar a bike leve, não. Então, assim, foi bem complexo, caí bastante mesmo, assim, foi assim, chegou um momento onde eu entrei naquele instinto sobrevivência, né? Parece ridículo, assim, mas, pô, eu estava caindo, né? O joelho cortado e, pô, não quero cair de novo, o que que eu vou fazer? Para eu não cair de novo? Então, assim, entra num tentativa de controle de algo que eu ainda não dominava, né. Além disso, corrente, queda e o cansaço em si também, né, a água que, de certa forma, se tu não toma da forma certa, se tu não tem a comida certa ou, o gel ou tal, "Ah, eu não vou consumir nada, não preciso", ou "Não quero porque eu tô num", né, então, assim, tudo, assim, entra pra te deixar numa iminência de que realmente o negócio é bem diferente daquilo que tu estava esperando, né, Inclusive, eu lembro de uma frase tua que daí vai te levar lá para aquele momento, Thaís. Uma frase que a gente chegou num ponto que até eu percebi assim, bom, eu também não sou o melhor cara das localizações, né? Tu sabe disso. O GPS aqui é meio deslocado, mas chegou um momento que era tanto morro realmente, né? Tanta montanha que tu se questionou e eu acho que não foi na tua última queda, tu tava no chão ainda, tu olhou para mim e falou assim, bah, perdeu a graça agora, cara. Começou a perder a graça. E aí foi onde eu, na minha concepção, assim, bom, agora vamos ver o que que ela vai fazer. Perdeu a graça, por enquanto tá tudo muito divertido, né? Porque tu vai e cai, é igual criança, né? Mas quando perde a graça, ela vai ter que se agarrar em alguma coisa, cara. E aí eu lembro, né, de um chute, né, no desprezo do equipamento. E aí era aquela questão, assim, bom, ou tu queres fazer o quê? Tu vai ter que voltar, cara. A gente tá na metade do caminho agora.
Então, de qualquer forma, pode até ter perdido a graça, mas tem que continuar, não é, Thaís? É, exatamente. Não tinha o que fazer, tinha que seguir em frente, terminar o percurso. Com certeza chutei a bike, fiquei com muita raiva na hora, mas assim, a raiva teve que passar, né? Tive que canalizar, a gente teve que conversar, dizer, não, a gente vai terminar. E dali pra frente eu também pensei assim, pô, foi legal porque eu percebi também o quão resistente e resiliente eu era nas subidas de morro que tiveram. Eu só tinha uma coisa na cabeça. Como eu não sabia desclipar o pé rápido, se eu não vencesse o morro, eu ia cair. Então não existia morro que eu não vencia. Ali eu percebi que eu curto o morro, passei a gostar de morro dali. Então, e a gente começou a se divertir, né, Joel? A gente começou a fazer piada, dar umas risadas, olhar a situação que a gente estava. Então, a gente conseguiu transformar aquele momento de tensão em um momento mais divertido. E é claro, no final do percurso, pô, a gente gravou um vídeo, a gente praticamente, pô, me sentia assim, terminei, sabe? Eu consegui os 100 quilômetros, sou forte, sou grande, e o Joel me dando aquela moral, dizendo, pô, tu é forte, olha só, tu fez 100 quilômetros no teu primeiro pedal, quanta gente treina tanto tempo pra fazer. Pá, massa, sei lá o quê, deu, pô, me saí dali me sentindo grande. Mas é claro, eu também não sabia nem o que me aconteceria depois, né, quando eu chegasse em casa, né, então Inclusive até lembrando, né, Thaís, a gente foi para sair uma meta de um 100 por causa de um número, que é importante isso aí para o atleta. Existem alguns números que são legais, assim, que a gente busca, né? Tem pessoas que vão lá, leva quanto tempo para chegar, quantos anos, às vezes, né, para chegar a pedalar 100 quilômetros. É um grande feito, né? Mas existe um tempo mais ou menos para isso, mas lembrando que a gente não tinha o tempo, né? Então, o que eu acho é até o contexto que tu vai entrar, né? Então, a gente sai para fazer uma coisa dessa, a gente conversou, sentou, caiu, vai, limpa o machucado e vai e descobre, vai tendo as sensações, mas aquilo, horas vão se passando, né? Que aí entra um outro contexto, né, Thaís? assim, vamos lá, quando a gente fala: "Ah, o treinador é louco, 100 quilômetros no primeiro treino", mas vamos lá, tem um vídeo meu que vai ser interessante que ele passe em qualquer momento aqui, onde eu disse para o Joel, depois daquele Ironman que eu assisti: "Pai, eu quero fazer isso, mas eu não quero fazer isso numa velocidade tradicional, passando por aí, sei lá eu quanto tempo de treinamento. Eu quero fazer da melhor forma possível, no melhor condicionamento possível e o mais rápido possível". Então, assim, me ajuda a fazer isso, Joel. Se tu usa toda a tua experiência, tudo aquilo que tu fez, ou aquilo que tu acredita que seja capaz, avaliando a minha situação, avaliando o meu condicionamento, rápido, da mais forma possível, porque eu quero ter aquela sensação e eu quero passar por isso. E aí, é claro, ele disse, ok. Né, então eu vou usar o meu conhecimento e aquilo que eu sei, aquilo que é possível em ti. Então, bom, é uma proposta, parece, muita gente nos criticou, dizendo, tu não precisa chegar assim em casa, quando eu cheguei com o joelho cortado, toda descabelada, suada, desidratada e toda, né, ansiosa e sei lá o que haviam ligado para hospital, achando que eu tinha tido alguma, né, algum incidente, porque eu não como é que eu ia pensar em pegar um celular ou levar um celular se eu não conseguia nem estar em cima dentro da bike? Quantos tombos eu levei? Apenas quem está ali, naquele momento, sabe o que é isso. Então, assim, ali chega um ponto crucial, que é quando tu se resolve tá imerso nesse mundo, resolve se propor a fazer algo do tipo, o teu contexto. Porque, assim, quando eu cheguei em casa, eu fui trucidada. "Que tu tá fazendo? Tu é louco? Olha o estado que tu tá. Pelo amor de Deus, tu nunca mais vai". E aí eu tinha um outro compromisso marcado à noite, né, aí entra uma outra situação, quando tu sabe fazer um pedal longo, um treino, é bom que não marque nada em seguida, porque sim, tem um imprevisto, tem o pneu que fura, ou tem algum incidente, ou tu não quer, tu tem que estar, submerso nos contextos, nos momentos certos. Então, assim, quando eu cheguei em casa, claro, muito mais tarde do que um treino normal, um longo normal, pô, mas era o meu primeiro. Olha tudo que aconteceu, os tombos e tudo que, né, que a gente se submeteu. Então, assim, pô, não bastava eu me sentir a sobrevivente, a forte, eu fiz o 100 km, não, tu é tu fez tudo errado, não, nunca mais vai pedalar, e assim não vai dar certo, e vai num lugar, tu chegou atrasada, meu Deus, não veio, não trouxe aquilo que ia trazer, porque eu não tive o tempo de providenciar, então assim, pô, aí eu percebi, meu Deus, fiquei me sentindo deslocada no local onde eu estava, porque eram pessoas que me aguardavam ali para, enfim, um churrasco, um sábado à noite. Então eu me senti deslocada, porque não tinha ninguém para conversar comigo a respeito daquilo que eu tinha feito. Se eu tentava explicar o que que era o tombo, o que eu tinha vivido, ou porque eu não atendi o telefone, a louca era eu. Então, assim, no que uma pessoa naquela circunstância faz, fica quieta, né? Entra no contexto das outras pessoas que estão ao seu redor e é dia que segue, entende? Então ali eu percebi, bom, se eu realmente vou entrar nessa,
muitas mudanças serão necessárias. Então, dali parte essa questão também da necessidade de rearranjar o contexto, de organizar os meios sociais, enfim, para conseguir alcançar aquilo que tu está se propondo a fazer, né. Até porque não seria apenas um pedal longo, né, seria uma sequência de pedais, né, então realmente seria necessária essa adaptação, né, esse reajuste. É, Thaís, como tu falou, rearranjo o contexto do ambiente que a gente tá, justamente, né? Quem vive, né? Bom, eu tive a minha vida inteira sempre dedicado ao esporte, tive uma vivência até um pouco mais solitária nessa questão de ter os meus finais de semana dedicado completamente a treinar, enfim, né? Então, lembrando, como a gente entrou nesse contexto do meu ciclo de treino, né? Então, não é em um final de semana que a gente conquista grandes questões fisiológicas, né? Não vai, eu fiz uns 100 quilômetros e agora eu já estou preparada. Não, né? Até na nossa metodologia são 5, 6 semanas, todo final de semana realmente com um grande volume para chegar ao ponto de realmente ter alguma mudança significativa no corpo, né? Então, tu sabia que aquela briga não seria uma briga solitária e várias discussões ainda viriam, né? Pela contexto familiar, social, enfim. E a gente ia ter que estar preparado, mas como tu falou, tu tinha um propósito lá no início, e eu quero fazer isso aí, então, né, a gente estava projetando um negócio e uma vez que tem um propósito, né, Thaís, muito claro, tu sabe que tu vai mover montanhas para isso, né? E o nosso objetivo, né, não só um grande objetivo, mas teria um objetivo menor que seria no dia 31, quase um mês depois, que seria apareceu, né, uma prova de triatlon de revezamento, que era uma oportunidade sim para tu vivenciar até com um volume muito menor, mas vivenciar enfim o tão sonhado triatlon, né? É, sim, seria a minha primeira experiência, né, nadar, pedalar e correr, então, assim, eu também nem tinha entrado dentro do mar ainda para nadar, né, Joel, então, assim, aquela seria uma primeira experiência, então a gente realmente se programou para fazer isso, a gente tinha alguns outros 2 atletas teus antigos, né, que vieram de outras cidades inclusive, então a gente se organizou, e foi fazer essa prova, né, no dia 31 de 8 em Garopaba. bom, e o que aconteceu no dia, né, entrou uma tempestade, né, um vento forte, né, ali na região, assim, o que não é nem tão comum em Garopaba, né, eu já vivia me dizendo: "O mar de Garopaba é tranquilo, fica tranquila, que é até mais fácil no mar ali do que na piscina", né, a gente até sempre vai um dia antes para fazer um teste no mar, então naquele dia a gente entrou e fizemos esse teste, né. Então no outro dia quando a gente saiu para em loco realmente o dia da prova, lá levamos equipamento, foi legal, porque foi a minha primeira experiência em levar a minha bike, fazer o bike check-in, né, de colocar ali todos os itens que precisava para fazer a prova. Aquele ventão forte, o pessoal tudo numa ansiedade, todo mundo se olhando, né, ô Joel, assim, porque realmente o mar estava bem mexido. E aí o que aconteceu? A prova, a natação foi cancelada, né. Bom, para mim naquele dia, assim, foi digamos que a salvação, né, eu não me sentia pronta, né, não tinha enfim, é muito inexperiente ainda, né, Joel. Inclusive até tem umas imagens aí que a gente vai botar, né, do momento que a gente viu, né, porque a gente claro, a gente quer até o final, essas coisas acontecem realmente bem pontual, né, para ter uma decisão, porque, claro, a organização toda da prova é um triatlon, então existe toda uma logística de transição, né, Thaís? E aí, quando a gente fez as imagens ali dentro da área de transição, nós mesmos olhando ali para o mar, nem eu tava querendo entrar naquele mar, na verdade, naquele dia, mas são coisas que acontecem, né? Então a gente tem que fazer o quê? Um dos próximos ensinamentos nossos, na verdade, que é se adaptar ao que acontece, né, Thaís? Então, essa foi uma primeira adaptação, né? O triatlon se transformou num duatlon. Então, daí o duatlon inicia com a corrida, para depois ir para a bike, para depois voltar para a corrida, né? E essa prova é uma prova bem particular, porque um revezamento disso se torna a logística da competição bem dinâmica. E claro, como é um revezamento, depende de uma equipe, né, Thaís? Não, um só não resolve nada. Então, os 4 têm que fazer o papel deles, né? Só que aí aconteceu outras coisas, né? Na realidade, assim, o grande compromisso que a gente tem quando vai com uma equipe é que não é só tu e tu mesmo, o teu resultado e é isso aí, né, é tu e as outras pessoas que estão envolvidas, então tu não quer: "Ah, vou lá e eu vou ser muito devagar, ou eu não vou nadar bem, ou eu vou atrasar os outros", então tu quer dar o teu melhor não só por ti, mas também pelos demais, né. Então, bom, essa prova já não bastava o mar, né, ter sido cancelada a natação, o mar mexido, eu fui a segunda atleta, né, entrou o Juan, eu fui a segunda.
E, bom, quando faltava ali uns 2 quilômetros para terminar ali o pedal, né, a parte da bike ali, a minha bike quebrou. Então, naquele momento ali, ela caiu a gancheira, né, enfim, Rompeu a gancheira, né? rompeu a gancheira, e aí eu, parei ali na prova, o que que eu vou fazer, né? Então, eu tive que agir rápido, né? Na minha cabeça só veio, não, eu preciso terminar isso aqui. Eu tinha ali o quanto faltava, eu não sabia que eram 2 quilômetros, mas eu tinha a ideia ali, a visualização do percurso ainda, né? Então, eu pedi auxílio pro pessoal da organização, um senhor que estava passando ali de bike, para ver se tinha algo que podia ser feito para eu continuar. Então, muito rápido, não tem, realmente arrebentou, não tem o que fazer, e eu não tinha opção. Dentro de mim, eu só pensava, eu quero terminar meu primeiro triatlon e eu preciso fazer com que os demais terminem, né? Então, realmente a minha ação no momento, né, foi, eu tenho 3 segundos para pensar. Eu falo sempre dessa técnica que eu já conhecia ela no âmbito empresarial, enfim, na questão técnica, né? Bom, 3 segundos para pensar o que pode ser feito, né? Não vou sentar e chorar e me lamentar. Então, bike nas costas foi a minha primeira alternativa e saí correndo com ela. Então, realmente, eu concluí a prova com a bike nas costas, né? É uma bike leve, uma bike de uma speed, mas de qualquer forma foram praticamente 2 quilômetros com ela carregando, sacudindo ali. E foi bem legal porque a gente inclusive tem vídeo disso, né, Joel? E a gente também vai acabar mostrando para vocês aí que assim, né, eu concluí, digamos, o meu primeiro triatlon, né, meu primeiro. Claro, esses vídeos aí são bem legais, né? Inclusive eu tava até preocupado que eu era o próximo do revezamento e eu tava até com a câmera na mão assim, ó, mas onde é que tá essa mulher aí que não volta, né? Não é normal, né, cara? Então assim, eu vou voltar pra ver. Aí consegui pegar essas imagens aí, que pra quem não sabe, a gancheira é o que segura realmente as marchas lá atrás, né, Thaís? Então uma coisa é furar o pneu, tu vai lá, tem a ferramenta, troca. Tem gente que nem isso leva, mas a gente sempre tenta estar precavido, né? Mas ninguém vai levar uma gancheira extra numa competição, né? Então, uma vez que arrebentou, não tem mais o que fazer. E quando eu vi aquilo ali, eu realmente também me impressionei, né? Assim, "Bah, o que que tá fazendo com a bike nas costas, né, cara? Mas foi uma decisão rápida, né? Não perdeu muito tempo com isso, inclusive, né? E, mas a lição disso, né, Thaís? Triatlon, principalmente, né? A gente fala muito assim, tu vai fazer em quanto tempo essa prova? Cara, ninguém sabe quanto tempo tu vai fazer. Cada prova é uma prova, cada prova tem seu relevo. E aí, então, né, Thaís, esse tipo de problema é o que é uma previsão do que provavelmente num Ironman, numa distância muito maior, com longas horas aí de competição, a gente sabe que vai acabar acontecendo alguma outra coisa. Então, foi bom que tenha acontecido para tu começar a entender que o processo realmente a gente tem que ter um plano, a gente tem que treinar bastante, mentalmente preparado, fisicamente, tudo, mas para todos esses detalhes, a gente tem que saber reagir. E tu reagiu bem e foi isso que aconteceu, né? Agora a próxima parte disso, né? O próximo passo, né, Thaís? Viria, claro, a minha competição. Então, estava chegando muito próximo, né? O Ironman lá em São Paulo. E aí, com certeza, onde tu vivenciaria provavelmente uma série de outros problemas que eu provavelmente enfrentaria, né? Mas o primeiro passo foi dado, que foi a tua primeira vivência na prática de uma prova curta, mas agora uma vivência em loco de todo o contexto que envolve um evento desse porte aí, que é o Ironman, né? É, exato. Então, depois dessa prova curta aí, já tinha, bom, a gente já vinha treinando para o teu Ironman, então a gente foi realmente lá fazer essa prova. E de lá eu, almejei muito poder querer, né? Botei como proposta, eu quero fazer uma dessas. É claro que eu me questionava, né? Meu Deus, olha o estado que eu tô, né? Rezando para o mar, para eu não ter que nadar naquele estado no mar, de uma bike, vendo a dificuldade do que é mesmo esse triatlon curto que eu tinha feito. Olha, assim, o choque de realidade, né? Da onde eu tava e da onde eu queria ir, né. Então, assim, vendo as pessoas, os atletas acompanhando o Joel, assim, como aquilo era complexo, mas ainda assim eu falei: "Eu vou passar por o que eu tiver que passar, e eu quero fazer, e eu vou fazer", né. Então, assim, a gente dali para frente as coisas mudaram, dali para frente a gente realmente eh, estabeleceu isso como meta, né, Joel. Então a gente foi, na verdade, isso como um grande objetivo, né, e a gente foi traçando outras pequenas metas, né, a gente começou a direcionar o Joel sempre,
procurou encaixar outras competições, né, Joel, para a gente ir testando não só as distâncias menores dentro do mar ou em provas menores, mas também para eu sentir o contexto da competição, né, da ansiedade, do se organizar, do viajar e sair da tua rotina, né, do teu dia a dia e ter que se adaptar. Então, assim, são muitas adaptações, são muitos detalhes que precisam ser vivenciados, né, Joel? Então, a próxima prova que a gente resolveu fazer, depois do teu Ironman. Sim, foi o GP Summer, né? Que era uma prova de triatlon sprint, que ali provavelmente era uma prova que raramente existe algum tipo de cancelamento, né? A prova o mar em Balneário Camboriú ali é muito mais tranquilo, né? Então fica uma coisa um pouco mais controlável, né, Thaís? Mas até voltando à questão de São Paulo, né? Ali, como tu falou, um choque de realidade, é uma outra realidade, na verdade, vários choques, né? A gente tem num percurso, né, Thaís? Mas assim, entre tu entender que realmente aquele ambiente ali, cada vez tu foi tendo mais certeza do que tu queria, né? Então, tu olhar, pô, uma viagem, claro, tem um monte de coisa que a gente tem que pensar, mas cada vez mais eu, pelo menos, fui vendo e comprovando que tu estava cada vez mais certa, né? Que tu queria fazer aquilo. Então, isso é bem importante, assim, lembrar, né? Aí, claro, um mês depois já teve, então, essa prova do triatlon sprint, né, Balneário. Ele tinha uma outra particularidade também, que era uma prova com uma grande montanha, né? A Estrada da Rainha, que é realmente uma inclinação gigantesca, né? Tem muita gente, grande parte, na verdade, dos atletas ainda fazem ela caminhando, né, Thaís? E porque também, claro, tem o risco da segurança quando, assim como é tão íngreme, a descida também é muito íngreme, né? Então, uma preocupação em descer em alta velocidade, isso era uma coisa também que a gente ia enfrentar. Mas a gente se propôs, já estava com condicionamento, tu já estava sobrando de condicionamento para aquela prova, só que daí eram outras questões que tu ia começar a presenciar ali e viver, não é? Então, bom, digamos que o GP Summer foi a primeira experiência que eu tive realmente de entrar e nadar dentro do mar, né? Até porque a prova anterior havia sido cancelada. Então, bom, ali eu tive outro grande choque de realidade, assim, na entrada ali do mar, eu realmente bom, eu fiquei muito nervosa, descobri fobias minhas dentro do mar, tive realmente uma crise de pânico, então eu entrei um pouco e eu não conseguia nadar, tive falta de ar e eu olhava para o mar e eu ficava com medo do que eu ia encostar, porque daí foi o primeiro momento onde eu entrei mais no fundo, então um pouco mais escuro e tal, assim, eu entrei numa realmente uma crise de pânico, um desespero grande, então o Joel estava comigo nessa prova e como ele sabia que era a primeira prova que eu nadaria, ele se disponibilizou em me acompanhar nesse início, nessa entrada, e depois cada um fazia, dentro da sua velocidade e no seu tempo. Mas definitivamente não foi possível, porque eu não saía do lugar, eu não consegui nadar, né, Joel. E aí o Joel realmente me esperou, me acompanhou ali até eu ter condição de bater o braço e pensar: "Não, eu vou conseguir", mas foi assim, realmente muito difícil. Eu fiquei sem falta de ar, não consegui controlar minha respiração a natação inteira, sendo que eu nadava com condicionamento suficiente dentro da piscina, né, Joel. Então, assim, não era, a questão respiração ou condicionamento, era totalmente uma crise de pânico e uma ansiedade. E olhando e lembrando, né, recordando, né, Thaís, aquele contexto, né, a gente já tinha conversado, na verdade, a respeito disso, como eu te falei, tu tinha condição, tu tinha, a parte física estava totalmente já alinhada, estava nadando o suficiente, a gente tinha entrado no mar várias vezes, né, em vários mares, né, e por mais que aquele mar também não fosse um grande desafio, mas a gente sabe que é a primeira vez. Então a gente conversou antes, achei muito justo, né? Claro, existe a questão de competitividade, como a gente já falou, mas existe também essa questão bom, eu te ter como uma grande parceira minha, atleta naquele momento, e querer o que muitas pessoas passam, eu não queria que tu passasse, né? Que foi ter um trauma ou um possível trauma de uma primeira competição realmente, né, entrando no mar sozinha, né, a gente entrava muito junto. Então era muito importante para mim que tu não tivesse esse trauma e, claro, se eu tô ali do teu lado como treinador, por que não te acompanhar até o final e saber que tu vai sair daquilo ali, inclusive as imagens que a gente tem as captações das fotos, né? É bem legal, mostra bem isso aí mesmo, essa cumplicidade entre a gente poder entender que tu tem que sair segura, né, cara? Tem que sair firme e forte. Aquele momento, todo mundo tem essa sensação, mas vai passar, né? E então tu passou,
não só o passar por aquele desafio da parte da água, mas tu levou a prova com bastante naturalidade, na verdade, tu levou ela bem forte, né? Então foi um sinal também que tu conseguiu fazer aquilo que tu fez na outra prova anterior, que foi, bom, tá, já passou. Agora qual que é a próxima parte? Isso é muito importante em provas de endurance, né? Tu saber passar as dificuldades e já passou, esquece e vai pro próximo, não é? É, assim, na realidade foi hoje, né, nesse momento foi muito bom aqui, eu avalio que foi bom que aquilo tenha acontecido, porque por eu ter experienciado na pele, hoje a gente depois daquilo, para que não voltasse a acontecer ou para que eu pudesse ir superando aquilo aos poucos, para cada nova entrada no mar ou cada prova eu tivesse uma reação, uma atitude diferente, nós desenvolvemos realmente técnicas, nós estudamos isso a fundo e nós temos hoje realmente, digamos que um passo a passo, que vai auxiliar realmente, pode auxiliar as pessoas que estão tendo esse entrave para entrar e começar a nadar dentro do mar. Isso a gente disponibiliza, é claro, nos nossos cursos, né, os degraus da brutalidade e dentro da Pencave Academy. Então, assim, quero ser triatleta, eu quero fazer um triatlo, mas eu não sei nadar, ou nado, mas eu tenho pavor do mar. Então, lá dentro hoje a gente tem um curso, a gente auxilia você a superar esse medo, porque eu superei, né? Então, bom, dada essa situação, a prova não termina por aí, né? Terminando o mar e tal, a natação, ainda existia uma questão técnica de que eu não me sentia pronta o suficiente. Na verdade, foi uma decisão nossa. O Joel também verificou que aquilo seria melhor, tecnicamente falando, eu não fazer a prova de sapatilha, porque existia um morro muito íngreme e eram vários atletas, pessoas que subiriam aquele morro provavelmente no zigue-zague, e eu provavelmente poderia ter um problema de queda ou tal, se eu fosse com a sapatilha, né? Então a gente decidiu juntos que eu faria com tênis, né? Por ser o meu primeiro triatlon. E assim foi feito, né? A gente vai passar aqui também fotos, vídeos, enfim, de eu subindo o morro mesmo de tênis, naquele morro íngreme, que também deu certo e comprova que todas as nossas quedas, as nossas subidas de morro e nossos treinos longos serviram realmente para eu aprender. O Joel me ensinou a técnica também, a gente treinou em montanhas similares, né? Para eu subir no zigue-zague, então eu realmente consegui subir mesmo estando de tênis, mesmo não tendo a sapatilha para fazer a puxada, né, eu tinha só a empurrada, então assim, do meu ponto de vista isso ainda, foi digamos que um excelente resultado, e foi a melhor escolha e a gente concluiu essa prova aí com êxito, né. Claro, esse detalhe que é o detalhe que faz toda a diferença entre a gente estar, claro, experimentando, né, Thaís, todos os ensinamentos, mas, tipo, entender que tem que ter conversa, né, cara? Então, assim, a conversa entre o treinador e o atleta, a gente tem que entender que por mais que tu, pô, já tá treinando de sapatilha, por que tu vai competir de tênis? Mas cada prova é uma prova, como a gente falou. Então, avalia o risco, avalia o quanto que tu realmente está disposto àquilo. Subir e fazer uma prova dessa de tênis é muito mais difícil do que com sapatilha, muito mais, faz muito mais força, então tu fez muito mais força, né? E terminar essa prova bem, terminar essa prova forte, é o que a gente também sempre comenta, que é muito importante aquela foto final, a gente, né, chegando rasgando, chegando com um sorrisão no rosto, e é isso aí tu fez, tem essas fotos aí, e com certeza tem também as imagens aí do quão feliz a gente ficou após uma grande conquista, né, que é mais uma etapa aí vencida na tua preparação, né? E aproveitar, bom, esse momento também, né, Joel, eu já te agradeci, mas novamente por ter sido o atleta anjo, digamos assim, né, que me ajudou a sair de dentro do mar e me acompanhou nesse percurso, porque recente eu não teria nem saído do mar naquele dia, provavelmente, sabe, e teria sido uma experiência bem ruim, né, não digo que eu desistiria do meu objetivo, mas que provavelmente seria muito mais complexo, muito mais difícil de superar e virar aquela página, né, do que realmente foi. Bom, entrando no contexto, né, a gente tava treinando cada vez mais, né? Claro, tu vai fazendo uma prova, tu vai ficando mais confiante, vai entrando no ritmo, né, Thaís? E a gente começou realmente a ficar firme, começou já a ter todas as fases dos nossos blocos de treinamento já estavam consolidadas, né, em grande parte. E lembro muito bem, a gente estava nadando, a gente estava fazendo um treino de natação na piscina. E lembrando que esse Ironman 70.3 é uma prova que é metade do full, né, Thaís? Então, são 1.900 metros de natação, 90 de bike e 21 quilômetros de corrida. Então, a gente sempre ficou no meio desse volume de treino, né, na preparação, né? E eu lembro muito, muito, muito claro para mim, a gente estava
no nosso treino e um colega nosso aí de treino foi me questionar a respeito de que ele estava prestes a fazer a maratona dele, estava treinando há não sei quanto tempo, tal, e me convidou para fazer, ô, João, vamos correr uns 30 e poucos quilômetros amanhã, tal, deu. Pô, cara, que convite esse no meio da semana, 30 e poucos quilômetros, não é assim, né? Eu sei, né, realmente o que a gente faz, né, Thaís? A gente tem que ficar no. E ele, porque no tal, vamos lá, cara. E meio que eu senti um certo desafio ali naquele contexto, né? Bom, respondi educadamente e tal, mas já com esse meu ar de competitividade aflorado a minha vida inteira, não contente, né, com isso, não sei se era uma quarta ou quinta-feira, eu só sei que eu fui para casa, comecei a me questionar um outro momento, liguei para ti e falei assim, ó, Thaís, estou pensando em dar uma volta sábado lá em Jurerê e a gente fazer um treino, entrar no mar e fazer uma corrida aí um pouco maior. Tu, claro, né? Confiante, né? Confiando no treinador, assim, não, então tá, João, o que eu preciso? Não, só leva uma mochila de hidratação aí e alguma coisa pra gente se alimentar, né? E, claro, no decorrer da viagem, da nossa conversa, aquele treino realmente se tornaria um 42K. Então, meu objetivo realmente era fazer essa maratona para para também se testar, né, Thaís? Às vezes a gente tem que fazer um pouco de sair um pouco da curva, dar um passo um pouco maior do que a perna, só para ver como é que tá o nosso o nosso espírito, né? E nisso a gente foi, né? Entramos no mar para ter mais um pouco daquele convívio, de entrar lá no fundo. Lembro muito bem que e eu tenho essa imagem aí até gravada, eu vou botar para vocês também. Eu te questiono dentro do mar, né, como é que tu estava se sentindo, que realmente tu estava parada no meio no meio do mar lá, tentando vivenciar, olhando para baixo, botando né, o rosto para dentro. E então a gente ficou quase uma hora dentro do mar antes de fazer essa loucura aí, né, Thaís? É, assim, aquele dia natação já foi bem legal a experiência, assim, eu já consegui colocar a cabeça embaixo da água, sem aquele medo absurdo que eu tinha de ver um bicho ou, sei lá, um tubarão, o que que eu tinha na cabeça. E foi uma natação bem legal, assim, tava um mar bem legal, o mar de Jurerê estava bem tranquilo, então a gente nadou aí, pô, a gente nadou uma distância longa, não me recordo, a gente teria que puxar nos Garmin da vida ali, mas foi uma natação longa, foi legal, e aí depois a gente estava se preparando para sair e realmente fazer essa maratona, né, fazer esses 42 no percurso aonde é o Ironman o full de Jurerê mesmo, né, Joel. Então a gente usou a pista, usou o percurso, né, onde acontece esse Ironman para fazer o nosso treino. Claro que sem toda aquela assessoria, né, sem os staffs que vão estar te entregando a água, entregando ali a fruta, ou te auxiliando com, enfim, com aquilo que é necessário para completar uma prova desse gênero, né, que é uma prova bastante. E já adiantando que é muito mais difícil, né, Thaís? Fazer isso é uma das coisas que a gente foi falando. Eu também não falo, às vezes, as coisas no meio do próprio treinamento, a gente conversa assim, né? Claro, a gente quando treina, a gente treina bem mudo, né, Thaís? Mas ali foi uma oportunidade de a gente se conhecer cada vez mais. Vamos falar bem a verdade, né? A gente fechou o pau naquele dia, né? Daquela sessão de treino, né? E em virtude de várias coisas, né? Porque, claro, a gente tá ali, não tem alguém para te dar uma água, não tem alguém para te dar um Gatorade, ou enfim, qualquer coisa que fosse, né? O sol de repente saiu no meio da nuvem e começou aquele calor escaldante. A gente tá fazendo uma volta, depois tem a segunda. E aí, o que que a gente faz, né, Thaís? A gente olha um pra cara do outro e vamos brigar, né, cara? Vamos tentar se alfinetar para ver se sai algum ímpeto, alguma força maior para conseguir sobreviver àquela sessão. Então, são coisas que acontecem. A gente está brigando, na verdade, por finalizar. Aquilo ali é uma grande É instinto de conquista, né? sobrevivência, né, chega um ponto onde a gente está brigando justo para ter uma estratégia para vencer cada situação que acontece, então aconteceu de tudo, eu digo assim, realmente é uma maratona, quase tu vive uma vida ali dentro, te dá desde a vontade de fazer xixi, que eu já saí no início da prova que eu não sabia, né, desde o primeiro quilômetro, então já sei assim, vou fazer o quê, né, vou parar, então já sabe o que tem que ser feito, né, então desde a vontade de fazer xixi, quanto a vontade de eu comecei a sentir uma fraqueza, vou comer um negócio, come um negócio errado, sabe, tipo assim, que eu ainda não estava tão ciente de, se tivesse me questionado, tivesse dito: "Não era isso", né, não é o certo. Então ali já foi o momento de ver onde, assim, ó, a corrida para mim ficou visível, que não dá para errar na alimentação e na hidratação, porque vai dar realmente problema sério. Vai dar.
Mas, assim, foi para mim muito massa, assim, porque eu coloquei meu corpo, assim, depois de um determinado momento, depois dos 30K, 28, 20 e poucos, me senti, assim, numa situação onde realmente era sobrevivência. O corpo já tá respondendo de uma forma muito diferente, tu se coloca numa situação onde realmente, falta tudo, tu se sente, assim, numa eu não sei, não encontro nem a palavra, mas, assim, sensibilidade, assim, fica muito imensa, assim, e a gente com certeza, né, encontrando formas de encontrar estratégias para a gente seguir em frente e jamais pensando: "Ah, não, não vamos dar, não vamos terminar ou vamos", né, é sempre assim: "Não, nós viemos para fazer o 42, nós vamos dar a droga das 42 voltas, seja o que for", né. É, os 42 quilômetros, inclusive, mas é legal, é importante falar isso, porque assim, ó, Thaís, em nenhum momento, e a gente discutiu isso aí depois, no final do treino, né? Eram 4 voltas, né, de 10, 11, e acabou que, claro, eu fui tentando mensurar aquilo ali pelo Garmin, mas a gente errou, né? Eu errei, na verdade, né? No quilômetro final, achei que botei o carro numa posição. Quando a gente chegou perto do carro, foi muito engraçado, né? A gente tava indignado um com o outro, né? E a gente via o carro como uma meta de chegada e aí faltava mais um E quilômetro. não foi. Ali parecia que o abismo tinha me encontrado ali. Mas assim, só naquele momento, né? A parte final aqui realmente pô, é estressante. Mas muito interessante, ô Thaís, que assim, ó, de tudo que a gente constrói, claro, o conhecimento que tu tem como mentalidade e tudo que a gente construiu, que a gente está falando para todos aqui, né, que vão acabar assistindo o documentário. Em nenhum momento a gente, de forma bem sincera, a gente se questionou se ia terminar ou não. Então, assim, a gente se questionou do que tomar, do que beber, se tinha o que tomar, se tinha o que beber. Bom, vamos falar a verdade, a gente fez até uma dívida num posto de gasolina para a gente não parar de se movimentar para pegar o que precisava para terminar aquilo. E o corpo, sabe, ele passa para a gente o que a gente precisa. Então foi uma guerra, né? Foi uma batalha mesmo, mas uma batalha de sobrevivência, não em tipo, como todo mundo fala, Thaís. Ah, no quilômetro 30 a gente dá com aquele muro, né? A gente não teve muro nenhum, concorda? A gente simplesmente não tinha nenhuma dúvida que a gente ia terminar. Mas o conhecimento, a sabedoria que a gente ia pegar daquela experiência é o que precisa para passar aquilo ali, né? E isso a gente estava muito forte mentalmente, né? A gente terminou muito forte isso. Então, claro, existem esses detalhes, mas o principal, Thaís, que é o medo que a grande maioria das pessoas tem, é de pensar, uma maratona, todo mundo fala, cara, todo mundo é todo mundo, né? Só quem experimenta, quem vivencia, sabe que a gente tem que não cair em falácia ou em falinha ou em rede social, o que se comenta. A gente tem que vivenciar. E isso a gente vivencia na prática, é o que é uma das coisas que eu sempre puxo, bota o pessoal ao teste mesmo, e a gente pode falar com propriedade, né, Thaís? A gente nunca viu um muro na nossa frente, nesse que falam tanto, né? A gente simplesmente reage a cada quilômetro. Isso é um grande ensinamento, né, eu acho, né? É, com certeza. E também em nenhum momento a gente se questionou, "Ah, será que vamos conseguir ou não?", é sempre viemos para fazer e vamos fazer. E eu acredito, assim, uma coisa que a gente tira por lição é jamais, ir para lá sem um motivo, muito claro na cabeça, né. Eu vou fazer porque eu vou fazer, qual é o meu objetivo com isso? Então, quando tu tem essa clareza, a gente tinha fato ali, para mim, eu tinha como pessoa, cada um tem o seu propósito, mas para mim terminar aquela maratona ali era assim: "Eu vou passar por isso, é um grande desafio, eu nunca fiz, então se eu conseguir passar por isso, eu vou ainda estar muito mais preparada para fazer o meu Ironman", né, que era meu objetivo principal. Então, assim, para mim, eu precisava sim concluir, forte, terminar e olhar: "Não, eu posso fazer isso, então esse eu consigo fazer isso, eu consigo ainda mais", ou de repente, isso já é mais, entende? Mas terminar com aquela sensação de que eu consigo, eu posso, né, e bom, aí isso te dá uma autoconfiança, eu diria assim, que é extremamente importante durante o processo, né. Mas eu vou te falar ainda mais o que tu mais conquistou além disso, tá? Mais, não só tu como eu também, óbvio, eu passo por coisas também, eu falo como treinador, mas eu aprendo muito mais do que ensino em vários momentos, né, Thaís? Eu falo pra ti isso direto, né? Mas assim, quanto tu evoluiu, quanto a gente evoluiu. Eu não lembro, porque a gente estava tentando montar esse documentário, a gente estava pegando as datas, né, de cada coisa que aconteceu. Tu lembra que a dificuldade que a gente teve de achar essa data? Por que que a gente teve a dificuldade? Porque olha só, a gente nem postou isso, cara, em rede social.
Então, assim, quem que faz uma maratona hoje, Thaís? E não bota lá que no mínimo vai fazer, ou que fez, ou mostrando a medalha, entende? Então, assim, a gente não fazer isso, não é que é uma questão, tipo assim, pá, que turminha dark, né, cara? Mas não, é porque, assim, uma das coisas que eu realmente prezo, né, Thaís, e eu tento passar pra todo mundo, e tu captou aquela ideia tão forte, cara, que foi assim, que é assim, ó, a gente mira numa grande conquista, tu entende? E a gente precisa de várias outras grandes conquistas no meio do caminho. Agora, passada ela, a gente não é que a gente vai se agarrar e começar a se achar, ou mostrar para todo mundo, esfregar na cara de todo mundo, não. A gente simplesmente passou. É um grande feito, mas olha a humildade que a gente começa a entender, porque a gente começa A a gente já perceber a quer a evolução. próxima, né, a gente Exato. termina uma e já quer: "Ah, então agora eu consegui isso, como é que eu vou me desafiar ainda mais?". Então, no nosso contexto, naquilo que a gente leva o esporte, o endurance como um estilo de vida, a gente tá sempre se desafiando a conseguir mais, entende. Então não era nem para mostrar para os outros, é claro, é legal, eu concluí, eu fiz uma maratona, eu sei o que que é passar por aquilo, mas a gente já estava mirando o próximo, um próximo desafio e sempre continuar crescendo, né. Bom, e sem falar que a gente nem se preparou, né? A gente faz uma maratona, quem sabe a questão de supercompensação, né? Do treinamento, a gente se descansa, né? A gente tem que ter o descanso para, pô, fazer um negócio que vai inflamar meu corpo e tal. E a gente nem se preparou, porque foi aquela questão, né, pessoal que eu levei, vou pegar isso como desafio e vamos dar um passo maior. Então a gente treinou, né? A gente treinou forte ainda naquela semana e ainda concluímos e vamos lembrar. 2 dias depois a gente estava treinando normal. É. Então, assim, que é uma das grandes sensações que provavelmente, né, Thaís, a gente chega para o próximo ponto, que é onde tu pode ter tido aquela firmeza de propriedade e falar, bom, agora chegou o momento. É, são momentos onde tu percebe que o teu treinamento, o volume de treino, aquilo que tu estás fazendo realmente está validando, tu vê o teu corpo totalmente diferente, tu vê que tu tá virando uma máquina, realmente a máquina que tu precisa ser, né, física, mentalmente, estrutura, força, resiliência, de: "Pô, olha só aonde eu cheguei", né, então tu vai se sentindo cada vez mais forte e é aquela sensação do que eu posso realmente fazer aquilo que eu tô me propondo a fazer, né. Exatamente. E aí a gente chega nos finais de novembro, se eu não me engano, né? E nessa fase a gente já tinha tomado uma decisão, né, Thaís? Na verdade, muito antes, bem no início das nossas conversas, a gente sempre falou dessa palavra Ironman Punta del Este, né? Em termos de tempo para que a gente pudesse se preparar para isso, né? Ai, Punta, Uruguai, não sei o quê. A gente tem várias imagens aí falando ao vivo, né, cara, dessa competição. Mas assim, a gente se prepara, né, Thaís? Mas o apertar o botão ele não é tão fácil assim, como a gente já falou no outro documentário. Então, mesmo tomando uma decisão, ainda não tinha sido feita a inscrição em si. E aí foi um outro contexto ainda mais complexo, que todo mundo também vai passar por isso, né? E eu acho que a gente tem que explorar, né, para passar essa mensagem para as pessoas, né? A decisão que não envolve só eu estar super condicionado para fazer uma prova. É, na verdade, a inscrição realmente é como um contrato, né? É o momento onde tu realmente diz, tu tá se propondo não só contigo mesmo, como tu já vinha ali fazendo teus treinos e tal, com o teu treinador, mas com a participar de algo, né? Com uma organização, tu faz um pagamento, tu recebe um e-mail confirmando a tua presença, então aquilo ali muda tudo o cenário, né? Então tu já tem uma data fixa, tu já sabe, tu já começa a se sentir em um outro campo, né? Tu já inicia um outro processo. Então eu tive bastante dificuldade para apertar aquele botão para realmente eu vou fazer essa prova. A gente tinha visto mirado ali umas 2 provas que estariam dentro da data que coincidiria com o momento de fazer a prova, né, que aí tem as explicações ali gráficas, né, pelo Training Peaks. Então, teria aquela ali em março ou teria uma outra em abril, né, Joel? Seria Punta ou seria em Brasília. Então, assim, tinha que fazer aquela decisão e estava muito difícil para mim, porque, assim, estava numa fase onde a gente estava com o nosso projeto também, que demandava bastante, tempo, né, das nossas rotinas. Então, conciliar o treino, conciliar o trabalho, conciliar até família e tudo para mim já estava aparecendo, assim, muito, e eu pensei: "Pô, se eu apertar esse botão, vai ser uma responsabilidade vai ser ainda maior, eu vou ter, assim, eu vou ter que me dedicar ainda mais, será que eu vou ter esse tempo? Será que eu não vou
Então, assim, eu comecei a me questionar se eu realmente estava pronta, mesmo sabendo que fisicamente eu estava, mas por um contexto. Então, assim, ó, foi muito difícil para mim. Eu lembro que a gente discutiu também bastante sobre isso, né? E, É, enfim. essa a gente põe à tona isso, né, Thaís? Porque assim, aí de novo a importância de ter profissionais ao teu redor, não só o treinador, mas tipo assim, várias outras decisões que a gente vai ter que tomar e todo mundo tem que tomar, né, ô Thaís? Então, claro, todo mundo tem trabalho, todo mundo tem momentos do trabalho que também vai envolver. A gente tava realmente tá em constante né, envolvimento no nosso grande projeto aí da Pencave, mas ali foi um momento que eu, como treinador, eu pensei assim, bom, a Thaís está nessa condição, ela está preocupada com isso, com razão, preocupada com aquilo, com razão, mas também quanto que ela se esforçou, cara. Por tanto tempo se esforçou, se atinge um condicionamento, sabe que quando a gente para, o condicionamento ele decresce, então às vezes isso aí pode ser traumatizante também. Então assim, tu não pode, tem que pensar no momento a questão mais emocional, né? Então foi ali que eu pensei, pô, eu já tava vindo num treino já, eu já tava bem desgastado, né, do Ironman de São Paulo, mas eu realmente me dediquei para fazer aquela prova lá. E aí eu assim, pô, vou entrar em outra prova, cara. Será que a minha ideia era, claro, te ver lá, tá do lado e te ver fazendo essa prova de ponta, tranquilo, como um treinador, torcedor, né, conseguindo filmar tudo, sei lá, e, né, e estando nesse contexto aí. Mas tem decisões que a gente tem que tomar e tem que olhar realmente quando uma pessoa tá precisando talvez de um empurrãozinho ou querendo talvez até se sabotar nesse sentido, não da forma ruim, mas uma forma de que, pô, talvez não seja esse momento, mas talvez se aquele momento passasse não teríamos um futuro momento. Então foi ali que eu pensei, bom, cara, eu vou dar um empurrão para que isso aconteça e eu vou me inscrever para essa prova, porque eu pensava que a necessidade de ti estar treinando ainda comigo, que a gente já estava tão acostumado a treinar junto, né? E eu vendo que se eu não fosse treinar, talvez tu também poderia estar alterando esse teu nível de condicionamento em estar treinando sozinha, né? Muito embora o triatleta ele treina sozinho mesmo, mas eu pensei que de repente fosse uma força para que te desse aquele empurrão e esse não, eu quero fazer essa prova, porque era importante para o nosso projeto também. Então tomei essa decisão, se brigamos até, porque acabei fazendo essa inscrição, mas agora eu te falo que foi muito mais pensando em ti do que em mim mesmo, né, para que tu não morresse com essa ideia de que fosse protelar isso, né? E após uma discussão, obviamente, tu fez essa inscrição e aí sim, aí a gente estava consolidado que a gente ia se brigar muito mais até o final de um objetivo em comum, né, Thaís? É, na realidade, tipo, tu decidiu por mim, né? Tu foi ali, fez tua inscrição, porque quem estava treinando para a prova com o objetivo de fazer a prova era eu, então eu não tinha feito a inscrição, precisava pensar e estava naquela dúvida mortal, né? Então tu se inscreveu e eu não tinha mais o que fazer que não fosse me inscrever também. Claro que eu discuti, porque é uma decisão que assim, pô, como é que ele ousa, né, tomar essa decisão por mim? Mas era óbvio, eu tinha que fazer, eu estava pronta fisicamente, eram 4 meses, né, de preparação no Joel, dentro desse contexto, desde a compra da bike até aquele momento, e haviam ainda o quê? 4 meses, a gente estava em novembro, né, Joel? Então tinha dezembro, janeiro, fevereiro, ainda tinha 3 meses, né, pela frente. Então foram 7 meses dedicados à preparação para esse Ironman, né? Então, foi isso, foi a melhor decisão que a gente poderia ter feito. O Punta era distante, a logística ia envolver bastante coisa, mas é um local lindo, maravilhoso, né? Já tinha um conceito de um local onde algumas provas já foram canceladas ou tal, porque o tempo vira do nada, mas, bom, a gente tinha certeza que aquele era o local certo, que era a escolha justa dentro da data e da cronologia ideal para que eu tivesse no hype, né, no momento onde eu ia estar pronta para explodir e entregar a minha melhor performance, Claro. né. É isso aí. E teve então, e aí sacramentou, né, ainda levando em consideração o time, né, sim, final de novembro, mas então agora todo mundo sabe que também é importante, né, essa passagem, né, Thaís? Final de ano chega, né, tá um mês do final do ano, o que que vem acompanhado, né, Thaís, de final do ano? Vem festa, vem família, vem uma série de outras decisões que
como atleta, eu pessoalmente falo que não é fácil o atleta, tu tirar um atleta dessa rotina, né? Que a gente cria uma grande rotina de ser saudável, querer treinar cada vez mais, ver um feriado como uma oportunidade de mais tempo livre para treinar, né? E aí ter que entender que a tua família, o teu meio não é assim. Então, eu já sabia, na verdade, que ia enfrentar isso contigo, né? A gente nunca tinha passado essas viradas de ano, mas aí vieram muitas dificuldades, né? Na realidade, final de ano acaba que, bom, família, dentro desse contexto, cada um tem a sua, e eu já sabia exatamente como seria o Natal, como é que seria o final de ano, e essa era uma preocupação minha, inclusive antes do botão, né, de apertar o botão, porque eu sabia, pô, é festa, é comida, é tal, e assim, eu sabia a briga que ia ser para eu, nesses momentos, me posicionar com o meu objetivo claro. Não, eu não vou poder ficar bebendo, eu não vou tomar nenhuma taça disso, eu não vou poder ficar comendo até tarde. Então, assim, eu estava muito a partir do momento que eu apertei o botão, se eu já estava obstinada e certa daquilo que eu ia fazer, naquele momento eu só pensava naquilo. Eu era uma máquina, eu acordava com esse objetivo e ia dormir com esse objetivo. Então, assim, o que que eu fiz? Acabei fazendo, foi até de certa forma um erro, ou enfim, são experiências. Tanto Natal, aquela semana que precede Natal, tal, que a gente começa a entrar naquele clima já vai se distanciando do trabalho e da rotina normal e vai faz uma viagem e tal. Então, assim, ao invés eu com medo ou receio de não entregar ou não cumprir com meus treinos, eu acabei fazendo o dobro, né. Então, assim, se o meu pai mora então, eu teria que fazer 100 quilômetros, né, de carro até a casa do meu pai para passar um final de semana com ele. Então, para mim esse já era uma forma, se eu vou até lá, se eu vou participar desse evento de família, onde o pessoal vai comer um pouco a mais e vai tal, para mim era um evento onde para eu me permitir fazer aquilo, eu já ia de bike, entende? Que já não era o momento onde fazer um volume grande com a bike, né. Então dali, realmente houve um problema, a gente acabou se afastando um pouco, treinando carreira solo cada um, então ali eu me excedi. Então, assim, foi um momento, mês de dezembro para começo de janeiro, onde realmente, além da planilha, eu sempre dei um algo a mais, e eu me sentia pronta, apta, eu sobrava ainda naquele momento, e para mim, assim, eu me sentia com a consciência limpa. Então hoje eu vejo assim, foi um erro de treinar mais, que muitas vezes para outras pessoas seria a menos, né, então e que ali mais à frente, me trouxeram outros, problemas. Pelo menos tu acabou treinando, né? Não se largou aí para os desejos aí das festas. E então a gente ia ter que passar, né? Problemas, né? A gente vai acabar passando por tudo, né? Só que aí a gente já tá chegando numa fase bem especial, que é aquele momento final da preparação, né, Thaís? Tivemos mais duas provas, na verdade, ainda para a gente se reavaliar como é que tava, né? Acabamos entrando em última hora numa prova aí de 30 quilômetros de corrida na areia, né? Não é longe de ser o nosso contexto, né, Thaís? Mas, enfim, tava dentro do plano ali que poderia ainda dar uma forçada nessa condição para ver como é que a gente estava de força de perna, força muscular, enfim. E foi uma prova bem legal, a gente tem umas imagens aí que dá de ver a nossa postura mesmo na competição. Corremos junto como dupla mista, né? 30 quilômetros na areia, não é fácil, exige muito mais da musculatura, né, Thaís? Mas assim, se a gente fosse relevar como a gente relevou, né? Que a gente vai correr 21 quilômetros, beleza, é menos do que 30, claro, mas a gente vai nadar e vai pedalar antes. Então, seria também mais um, um- um- uma prova do quão pronto que a gente estava. Então, eu achei importante a gente entrar nessa competição em si. Deu para realmente tirar bastante proveito. Não vou nem entrar no detalhe da sequência de cãibra gigantesca que me deu depois da prova, que eu nunca tinha visto daquilo na minha vida, mas me fez também me conscientizar da importância da alimentação, de como que eu iria levar essa próxima fase aí, que é a quarta disciplina do triatlon, né? Que é a nutrição, né? Então a gente chega, né, para a parte, acabamos passando por isso, e aí nos treinos, quando a gente entra no bloco 3 que eu chamo de bloco de execução, né, Thaís? Que é o grande desafio, né? E por que que eu digo grande, né? Porque é onde a gente entra, o nosso corpo entra em supercompensação. Então, a gente sofre por 10, 11 semanas,
de carga de treino, né? A gente nunca descansa, falar bem a verdade, para que nas 4, 5 últimas semanas a gente consiga só fazer a intensidade de prova. Então, isso é uma coisa que todo treinador realmente aí se difere muito entre treinador e outro, porque aí é como se fosse o toque o final, né? Aquela pincelada final que cada um tem a sua, né? Mas teoricamente a gente tem que deixar o atleta realmente super compensar, acumular energia e não só agora gastar, né? Mas para quem está fazendo uma primeira prova que nem tu, né, era realmente um momento que eu esperava que fosse ser desafiador. Não tão desafiador como foi, mas acontece, né? Então conta pra gente essa tua experiência aí. Na verdade, naquela fase ali, a gente conversou sobre isso depois, né, avaliando, realmente a parte técnica com a parte experiencial, né. Então, assim, a vivência própria daquilo que estava acontecendo. Então era um momento onde a gente tinha treinos um pouco mais curtos, com mais intensidade, mas a gente tá numa fase onde o corpo pede sempre mais, tu tá numa fase, assim, que tu se sente um superman mesmo, né, assim, tu tá sobrando, então termina o treino, tá, acabou o treino, o reloginho apitou, terminou, tá, mas ué, eu nem comecei ainda, eu tenho muito mais para dar, sabe. Então, essa experiência do atleta, do treinador mais experiente e tal, sabe, bom, terminei, encerrei o treino, feliz com ter batido, a gente começa a bater até os recordes ali no final, né, Gel, correr mais rápido, correr mais com a frequência cardíaca mais baixa e tal, então tu vai tendo um monte de, evidências de que todo treinamento faz todo sentido. Só que ali novamente eu pequei, né, um pouco falta de experiência, nos momentos onde eu treinei sozinha, eu estiquei às vezes o processo, ou um tiro onde era para uma velocidade específica e eu estava me sentindo muito sobrando, eu forcei e dei um tiro ainda mais rápido, mas isso porque o meu corpo pedia, né, e assim, eu levo o treinamento à risca, mas eu também busco aquela sensação do pós-treino, então aquela sensação para mim ela é gratificante, eu busco ela de uma forma constante e é algo inclusive que a gente conversa sobre uma questão de ser ajustada, né, levar o esporte como não só como uma forma, enfim, é algo que a gente vem ajustando para que eu consiga crescer de uma forma mais sustentável, né, Joel? Então, novamente, ali eu tive algumas falhas, forcei algumas vezes a mais do que devia. E por que eu falo isso hoje? Quando eu falo que eu forcei e errei, não é para simplesmente eu tenho um objetivo hoje de trazer que esses pequenos erros, né, desde um excesso de treino de volume num final de ano, e agora nessa fase da supercompensação, onde eu queria dar um pouco a mais e naquele momento eu devia segurar, né, o Joel me dizia: "Não, segura, não", me dando as dicas e assim, é claro, ele não pode me controlar, ele não pode me segurar e me manter, né, Joel. Então, aquela meu fato de exceder um pouco, aquilo me acabou trazendo, me levando por uma situação bem complicada, que foi uma série de inícios de lesões, né, Joel. Então eu tive aí, iniciou com minhas panturrilhas, eu cheguei simplesmente depois de um treino forte de tiros, eu tive uma inflamação séria em ambas as pernas, a panturrilha atrás do joelho e tal, e eu praticamente fiquei fora, não conseguia caminhar, não conseguia, nem encostar, na verdade, assim, então, assim, foi bem complicado e, não só fisicamente, mas psicologicamente, porque era uma fase onde se aproximava da prova e não é o momento, né, hoje eu vejo, assim, é o pior momento para tu se questionar se tu vai conseguir ou olha a situação que tu tá, avaliar, olha como é que tu tá e tá chegando perto da prova, é o momento que a autoconfiança ela deve estar lá em cima, que eu deveria ter mantido o hype de terminar o treino naquele ponto, do que ter me excedido e chegar naquele ponto. Então, assim, é uma importância isso eu levo como lição, assim, né, que tu já tinha com a tua experiência e hoje eu levo com a minha experiência também, né, de respeitar a planilha de treino, respeitar o plano, né, e saber mediar aquilo. Então, assim, nesse momento realmente mudou tudo, né, o plano, assim, então entrou uma série de profissionais que hoje também me atenderam, me auxiliaram, né, nos auxiliaram com esse processo e também hoje estão, a maioria deles dentro da Penkive Academy, né, como me auxiliaram a enfrentar, passar por essa fase e estão hoje ali dentro, da plataforma para auxiliar a comunidade a entender a importância, né, de um recovery, a importância de um ajuste de dieta, a importância de vários aspectos que não são apenas treinamento físico. E aí, claro, entra a questão também do treinamento mental, né, porque num momento como esses, né, a gente conversou, parou para refletir, o que fazer,
né? Então, assim, se tu entra nessa noia, nessa situação de que tu não vai conseguir, de que tu lesionou, de que tu quebrou e que a competição já era, realmente é uma bola de neve onde tu não retorna mais. Então, outro momento que eu diria que foi importante hoje, que eu já passei, que a gente já enfrentou e eu já concluí a prova, mas para eu usar ele como uma forma de estudo, uma forma de que vários atletas vão passar por isso e de que eu passei. E realmente nesse momento entra a questão do treinamento mental, né? De tu avaliar a tua situação, o teu momento com presença e encontrar alternativas, né? Pequenas soluções para cada situação que vem acontecendo e não se desesperar com realmente o problema que está na tua frente, né? Então, bom, novos profissionais entraram nesse contexto, me auxiliaram com algo que já é a minha expertise, que é o treinamento mental, né? Com mindfulness, com práticas de respiração e com práticas para que tu olhe para dentro, para tu veja aquilo que está acontecendo com o teu corpo e sim tu consiga responder de uma forma mais assertiva, sem entrar no desespero, né. Então, esse momento foi crucial. Também temos estratégias, eficazes para esse tipo de situação. Eu posso dizer que eu tive, antes da prova, eu me afastei 1 semana, praticamente eu me desconectei de tudo, para eu poder realmente mergulhar dentro de mim e ver o que estava acontecendo e aceitar a situação que o meu corpo estava, né, a dor que eu sentia. Bom, eu me recordo, minha mãe foi me ver subindo o morro aqui onde tem a lagoa, na minha casa, a lagoa que foi cenário de muitos treinos nossos, né, e ela me disse depois de uns 2 dias, me mandou um WhatsApp: "Bah, filha, eu te vi subindo o morro e tu estava mancando", né, então realmente eu estava mancando, né, Joel, e tu pensa para um atleta lidar com isso, né, tá mancando, faltando 1 semana pra tua prova. Então para mim foi bastante desafiador, mas a gente venceu isso também, com o auxílio de muitos profissionais e também com técnicas aí de treinamento mental e aceitação e realmente superação desse contexto, né. Isso tudo, né, Thaís, a gente já conversou antes, mas também vai acontecer a ansiedade, por mais que a gente fale que existe esse controle das emoções, cara, todo mundo aflora em determinado ponto, né? E isso vai acontecer. Só que aí é onde entra essa questão de a gente ter uma comunidade, né, Thaís? A gente ter a conversa, não só a gente tem as técnicas, a gente tá passando hoje por todos os degraus da brutalidade que a gente A gente tem, né? vivenciou, a gente validou o nosso processo na prática, e por isso que é tão engrandecedor para as pessoas que estão nesse contexto, ou não só num primeiro Ironman, mas primeiro qualquer tipo de prova de endurance, ou até para as pessoas que estão querendo uma melhor performance, ou que não passaram por algumas situações que eu passei, mas que consigam utilizar essas experiências para também ter, né, nas suas vidas, né, levar para suas vidas e de certa forma enfrentar algum problema que elas venham tendo dentro desse contexto, né. Claro, então, com certeza. E conforme, claro, foi chegando esses dias, né, realmente esse afastamento, né, foi necessário para ti, então é uma decisão que tu toma, tu tem que arcar com ela e fez bem para ti, né. Claro que, lembrando, a gente também não viaja num dia, era uma prova aqui em outro país, né, Thaís, a gente tinha que ter um preparo dias antes para chegar na competição. A gente foi de carro até lá, então a gente foi de novo trocando mais ideias, mais experiências, perguntando, se questionando como estava cada um. Teve uma troca, a gente não falou, mas teve uma troca de bike aí nesse meio de caminho, né? Essa troca do equipamento era uma decisão também que tinha que tomar. A gente começou a saber, descobrir que existia um vento forte, que o clima ia mudar exatamente no dia da competição. Então, tudo isso a gente tem que tomar várias decisões, né? Entre vamos arrumar essa bike, vamos trocar, vamos deixar na mão de quem, confia nisso, confia naquilo, troca, compra pneu, várias outras decisões, não só a questão nossa de saúde física, saúde mental, mas também de logística, né? Então, assim, junta 3 coisas, né, Thaís? Muito importante, né? Mas tudo isso foi sanado e a gente viajou com a bagagem toda, né, completa aí, até chegarmos lá em Punta, eh, passando por todas as fases, né, lembrando o início do nosso documentário, a gente fala sobre uma fatalidade, né, Thaís? Chegamos lá 2, 3 dias antes, acabei descendo, acordei mais cedo um dia, desci, conversei com um guarda-vida, realmente tinha acontecido uma fatalidade de um triatleta experiente ter se afogado não, infelizmente faleceu, né, Na verdade, descobrimos quando tu foi, ele tinha desaparecido, né, a notícia que havia é que desaparecido. ele tinha Ah, desaparecido,
né, e que não se sabia o que tinha acontecido, mas já havia um grande problema, né, um grande murmúrio na cidade em relação É, a isso, né. já estava muito movimentado, eu fiquei muito preocupado, porque como eu desci ainda sozinho, né, fui ver, a minha ideia era entrar no mar para ver o que que era entrar, ver a gente lá se preparando para aquele dia e na verdade entrar no Fazer mar, o já teste, era né. uma decisão, né, tomada, o teste, acabei conversando, descobri esse contexto, até tentei te esconder por um tempo, né, acabamos entrando, né, na água horas depois, né, Thaís, no que tava bote de marinha, jet ski, todo mundo procurando pelo corpo do triatleta. Tu imagina, né? Aí eu revivo na minha cabeça todo o teu medo, o teu controle do medo de passar a mão e de repente pegar um peixe. E eu assim, pá, eu vou botar ela agora num contexto em que talvez ela encontre um corpo de um triatleta ainda no dia, 2 dias da prova. Mas todo mundo estava nadando, né? A gente estava querendo experimentar o mar e foi realmente, né? Era complicado, cara. Eu tava bem estressado naquela manhã lá. Mas enfim, a gente teve que entrar, a gente teve que presenciar. A gente tem até imagens aí, a gente também entrando no mar ali, que era o local da saída da prova. Já dando uma notícia para vocês, eles acabaram encontrando naquele dia realmente o corpo do triatleta que realmente foi uma fatalidade, depois descobriram, né, que foi um Ele foi um coágulo. coágulo, então muito provavelmente foi um acidente mesmo, né, provavelmente uma lancha acabou, atropelando ele, né, e talvez não tenha nem visto, porque não teve nenhuma denúncia, né, ele não chamou nenhuma, enfim, nenhuma autoridade local. E, bom, e foi isso, né, Primeiro dos grandes problemas, assim, né, que a gente enfrentou, né? Segundo grande problema, a virada realmente do tempo, né, Thaís? Muito forte, né? A temperatura baixou quase 12 graus, se eu não me engano. A gente estava de frente para a marina, que onde mostra a posição dos barcos, que mostra inclusive a correnteza para a direção. No outro dia estava completamente o barco oposto. A gente conseguia ver lá do alto do prédio toda uma corrente vindo no sentido contrário. Então, já tivemos que traçar outros planos, né, Thaís, com relação a como é que faria o mar, um vento fortíssimo na bike. Então, tudo isso a gente teve que contextualizar, cancelaram a questão do bike check-in, que a gente normalmente se bota a bike um dia antes na área de transição, né, um dia antes da prova. A gente não teve isso aí, então a gente foi levar a bike no mesmo dia da prova, em questão de tempestade, ventos fortes. Então, mais uma pimentada na tensão da competição. E nisso, né, Thaís, acabou que, com certeza, imagina se tu tava com um nível de ansiedade, né, alto ou uma musculatura mais retraída do que é normal também, um dia antes realmente explodiu tudo, né? Ambos, né, travados, assim, de questão de nervosismo por todos esses acontecimentos. Tivemos que ter calma, né, Thaís? Calma, de relaxar realmente, tu com certeza fazendo o que tu sempre faz para tentar lidar com isso. Eu da mesma forma, mas ao mesmo tempo a gente tendo que fazer aquela visualização da competição, né? O que que a gente vai levar, o que que a gente vai comer, a bike tá certa, tá tudo legal. Então, assim, isso até é uma forma de uma meditação, em termos de preparar e ver a prova do início ao fim, né, Thaís? E isso eu acho que a gente fez bem, né? Deixamos tudo na posição, tudo certinho. Combinamos que íamos chegar entre os primeiros nessa área de transição. Então, assim, vamos lá, todo mundo quer dormir bem, né, Thaís? Todo mundo sabe que se deve dormir bem, né, cara, como uma higiene do sono adequada, mas todo mundo sabe também que um Ironman às 4 da manhã a gente tem que estar lá. Então, como é que se dorme bem sabendo que tu praticamente não dorme, né? Mas fizemos isso, acho, com maestria, acabamos conseguindo aí dormir mais cedo, ou cada um como se consegue dormir, com certeza menos horas. Chegamos lá mais cedo, deixamos nosso equipamento, vislumbramos ali o poder do vento, né? O frio que passou no início da competição, mas acho que correu bem, né, Thaís? Essa parte de chegar no dia da prova, o dia que a gente se preparou quase tanto tempo aí, pelo correu menos. bem, assim, a realidade é tudo bem, hoje, a gente fala: correu bem porque ambos concluíram a prova, porque ambos saíram com as medalhas na mão, e a gente tem a sensação da vitória, né, de que a gente conseguiu,
fazer aquilo que a gente se propôs em fazer. Mas na grande realidade, a palavra para mim que hoje que fica é a adaptabilidade mesmo, porque nada correu como a gente esperava. Exato. Né, então assim, partimos do princípio de que com aquela virada de tempo e com aquela entrada naquele evento, o mar é onde a gente vai, que a gente sempre instrui os nossos atletas de, se eles tiverem a oportunidade de fazerem o percurso da prova, ou pelo menos não o percurso inteiro, mas passarem de carro e vir, enfim, aonde vai ser a prova, para visualizar aonde vai ser o check-in, aonde vai ser a bike, aonde vai ser a transição. Inclusive entrar no mar, se tem a possibilidade, que foi o que a gente fez no dia onde estava cheio de helicóptero em cima procurando o corpo que havia sumido. Então, assim, ó, se eu vou trazer um pouco daquilo que ocorreu, se ocorreu bem ou não, eu posso trazer da minha sensação e do meu jogo mental e tentar descrever isso de uma forma mais profunda possível, assim. Então, desde a situação onde a gente estava dentro do mar, que a gente foi fazer o teste da natação e estava cheio de helicóptero em cima, que eu ainda não estava entendendo muito bem, e ele vai me dizer, né, realmente, é o corpo e tal da pessoa. Deu, pô, né, daí eu tô dentro do mar. E realmente meu medo era de estar nadando e encostar um peixe ou ver um peixe embaixo do mar. E daí naquele dia talvez nadar e cotovelar e ser um corpo boiando, sabe. Então assim, novamente, cadê a graça disso daí, sabe. Então assim, ó, nesses momentos tu percebe que o quê? Que é um esporte que é um esporte não é controlado. Entende? Tu não tá num ambiente controlado no mar, tu não tá num ambiente controlado quando tu tá pedalando na rua, nem mesmo, entende? Então assim, pô, olha a realidade da coisa, entende? É assim, óbvio, eu já vinha vivendo isso por alguns meses na preparação, mas tu tá ali, submersa aonde vai ser a prova. Chegou o grande dia, falta X horas e tô ali no ambiente. Assim, é realmente muito profunda, é um choque, é uma mistura de emoções muito grande. E bom, a gente estava ali dentro, a gente veio fazer, a gente estava ali para aquilo e cada pequena coisa que acontecia, assim, a gente tem que ter uma estrutura mental, a gente tem que, respirar e realmente não, vamos encontrar alternativas e vamos entender o que está acontecendo. Bom, encontraram o corpo, eh ótimo, a família estava ali, veio buscar, a gente fica mais tranquila de que realmente, existe, que isso foi de certa forma, explicado, resolvido e que existe um conforto para todo mundo de que o atleta que foi ali no dia da prova, era o dia do aniversário do cara, entende? Então assim, é uma grande perda e nós ali e submersas para lidar com isso. E bom, virada de tempo, entra o vento, bike check-in e-mail, a gente recebe e-mail cancelado. Bom, a prova foi o bike check-in foi cancelado, a gente vai ter que acordar ainda mais cedo no outro dia para levar a prova e não pegar a fila, então, pensa assim, aparece pouco tal, mas pô, a Ironman já exige praticamente que tu não durma, que tu acorde muito cedo, então tu vai lá, então olha a quantidade de detalhes que foram vindo para a gente ter que se adaptar, adaptabilidade novamente. Mas aí pega o contexto de que o vento ia ser forte e ia mudar, e o que me passa pela cabeça, começam os murmúrios, começam algumas notícias de que talvez existia a possibilidade de eles cancelarem a natação, né, porque o mar ia ficar muito mexido, e aí eles atrasaram a prova em 1 hora, das 7 a partida ia ser às 8 para dar tempo do bike check-in, e eu com a minha hoje eu assumo, na verdade eu assumi na época, enfim, que eu cheguei a torcer para essa natação não acontecer por alguns instantes. Por quê? Porque eu estava morrendo de medo. Aí: "Ah, Thaís, mas tu é a mentora, tu tem controle emocional". Eu entendo as vertentes, eu entendo a técnica, mas eu superei e venho superando esse meu medo de estar dentro do mar e as minhas fobias, e eu realmente eu com técnica e com prática e com vivência eu superei. Mas, vocês acreditam que o medo não volta em momento desses, né, que tu tem que esse é o meu grande dia, eu vou para dentro do mar, eu tenho 2 quilômetros, 1.900 para nadar, e o mar mexeu e a onda era imensa, sabe. E aí, né? Por alguns momentos sim, eu torci para que a natação fosse cancelada, mas depois eu me peguei pensando: "Pô, eu vim aqui para isso, para concluir o meu primeiro Ironman, natação, bike e corrida. Eu tenho que fazer assim, eu quero que seja assim, eu quero nadar naquele mar que vai abrir daquele jeito, porque tem que ser assim". Qual ia ser a minha sensação no final de conclusão disso, se não fosse daquela forma? Então, o que eu trago de experiência é que as coisas são exatamente como elas têm que ser. Se o vento desceu, mexeu o mar, se a bike ia ser pesada, tinha que ser assim para eu poder validar com uma sensação profunda e verdadeira de que eu consegui, de que a gente fez aquilo que a gente se propôs em fazer, e não torcendo para que uma coisa não acontecesse ou que facilitasse. Se é fácil, não tem graça. O Não. esporte de endurance te exige preparação, te exige estar pronto para aquilo que está acontecendo. Então tinha que ser assim. E assim foi. Né, a gente se
entrou no mar do jeito que estava. Eu lembro, eu tenho uma das minhas dificuldades dentro do mar é um pouco a localização, né? Quando eu saio para nadar, assim, de procurar boia e tal, que a respiração a bilateral e aquela que tu levanta para ver na frente. Então, naquele dia não era difícil, porque a onda era tão grande que eu só via cabeça e braço de todo mundo. Então, assim, a localização foi fácil, né? A onda levantava, eu via só a cabecinha com a touca e os braços, então, assim, aquilo facilitou. E, bom, e depois os diversos outros contratempos, né, eu já tive uma cãibra dentro do mar, que nunca tive acontecido ter uma cãibra dentro do mar, muito provavelmente já ligado à questão uma questão, cerebral, né, de circuitaria, do estresse, da ansiedade. Então essa cãibra, aconteceu e, de qualquer forma, ela me ajudou inclusive a estar presente, porque eu não poderia pensar em outra coisa, ou pensar em terminar o mar, ou pensar em sair dali, porque eu tinha que estar muito atenta ao meu corpo. Então utilizei muito todas as técnicas para eu estar presente de respiração e de controle, para eu saber que eu quase não podia movimentar minha perna esquerda, que ia ser com o restante, mas aquilo me trouxe presença, me trouxe eu estava no jogo, né. Exato, Thaís. E até volta um pouco, porque assim, a largada em si, né? Tu fala muito, tipo, da adaptabilidade, né? Que na verdade é isso, né? Até inclusive o nosso último degrau, né, Thaís? A fortaleza mental, né? O mental toughness, né? Uma coisa é a gente botar ambientes controlados, que isso acontece, que fura um pneu, que não sei o quê, que o mar tá, e a gente tem que sair mais cedo, enfim, né? Outra coisa é a gente estar ali, presente, pô, subimos no palco, cara, vamos fazer o negócio acontecer. E aí eu lembro muito bem a gente se posicionando entre os primeiros, inclusive da natação, para sair já, né? Bom, vamos sair de uma vez, né, cara? E a prova sai de 5 em 5, né? A cada 8 segundos, não sei. E eu lembro muito bem, enquanto a gente está esperando, a gente olha os rostos das pessoas, Thaís. Como tu falou, cada um tem a sua história, né? Cada um, como eu falo, a gente fez com maestria porque a gente fez. A minha cabeça é assim, a gente finalizou, cara. Então, deu tudo certo, né? Mas olhar para as pessoas, o rosto, cada um tem uma história, por que que tá ali, qual que é o propósito de cada um, se um vai querer bater o recorde disso, ou outro quer só completar. Mas, ao final de contas, tá todo mundo ali com um monte de coisa passando na cabeça, né? Até certo momento, inclusive nós, inclusive eu, inclusive tu, até o momento que entra até, inclusive, um minuto de silêncio né, a família do rapaz ali, daí volta, vem o sentimento, o cara chora, se comove pela situação, mas ao mesmo tempo tá lá a família do cara ali do lado. Então, por exemplo, assim, tá ali homenageando aquele momento de tanto esforço de todo mundo. Então, aquilo ali, por exemplo, para mim, eu dei assim, bah, cara, eu vou honrar esse momento da família tá ali querendo presenciar isso. Então, vamos dar o melhor, né, cara? Vamos provar que todo mundo tem coragem aqui para fazer isso, e ela com coragem, a família para ver o contexto que era para estar assim, enfim, o marido dela ali. E eu olho para ti, muito legal, cara, ver assim aquele momento que a gente dá aquela passada final, que é o próximo para entrar no mar, como se olhando para ti, não tinha mais nada pra falar, né? Já tinha falado tanta coisa, né? A gente já tinha conversado tanto, mas aquela pegada no teu braço fala assim, ó, agora é a hora, cara, agora é tchau, e é o teu momento. Não que é tipo assim, agora cuidado, não. Agora é o teu momento, cara. Já tivesse todo o cuidado possível até que aquilo ali. Agora é a hora de tu. Bom, cansei de ser a caça, né, Thaís? Tipo, de ser, tipo, faço isso, me machuco, ou faço isso, é demais, ou é de menos. Agora é a hora de tu ser a caçadora, né, cara? Agora eu domino o contexto, entende? Isso é fortaleza mental, Thaís. Tu pegar e ter uma cãibra e tipo assim, bom, e aí? Eu tenho que sair daqui. E acontece tal coisa, então agora é a próxima etapa. Isso é o mental toughness que a gente tanto tenta passar a mensagem, né? E claro, todo mundo passou as dificuldades no mar, entramos, posso até falar de um contexto meu que também eu estava me sentindo muito bem, muito forte, né, na minha parte da prova. Tive um problema mecânico, né, que é a mesma coisa tu enfrentar uma cãibra, enfrentei essa questão de, pô, cara, travar o meu câmbio da minha bike no meio do negócio, tanto tempo, por tanto momento para travar, vai me travar isso aí no meio da competição, né? Tive que ficar, pô, 45 quilômetros com uma marcha pesada, cara.
Corri 2 vezes, subi a montanha correndo, Thaís, com a bike na mão, mas igual tu fez, como tu botou a bike nas costas, foi um momento que assim, cara, eu não tenho nem que pensar, eu simplesmente desço da bike, levo ela correndo, eu sei que eu não tenho como arrumar, arrumei o que pude com a minha ferramenta, manualmente, encontrei um mecânico no meio da prova, levantei umas marchas para cima, vi que mesmo assim não ia dar, corri, imagina, explodi minha coxa, mas assim, em nenhum momento chorei, cara, ou lamentei, ou fiquei, por que que aconteceu isso comigo? Cara, essa é a prova, né? Então, assim, fiquei bem feliz mesmo, terminei com o negócio, me esforcei mais, mas, cara, consegui concluir, né? Por várias vezes tentei lembrar de ti, lembrei do mar como tava, pensei por muito tempo como é que essa guria ia tava, cara, onde é que ela ia estar, em que momento que a gente ia se cruzar nessa prova, né? Talvez um momento que mais eu me preocupei na primeira cruzada entre nós, em pelo menos demonstrar o que eu sempre falo pra ti, assim, ó, postura, né, Thaís? Então, assim, porra, quando eu me cruzar com ela, tomara que ela veja em mim uma postura de que tô forte, e com certeza eu vou ver nela uma postura de tipo, bah, cara, eu tô forte, tô firme, né? E a gente se cruzou na corrida, né? Se cruzamos assim com. Claro, eu sempre na minha, né? Dando um berro, xingando, né? Dando um tapa em ti nas 3 vezes, eu acho que a gente se cruzou, sempre tentando passar alguma frase e ainda pensando, né? Assim, ó, pô, tava sofrendo também, né, Thaís, na minha corrida. Mas assim, quando eu encontrar ela, o que que eu vou falar agora, cara? Próxima, né? Eu quero deixar uma mensagem massa, assim, né? E então acho que isso, pra mim, é muito legal, né, cara? Eu posso contar dessa fase aí. Claro que eu me concentro para mim, me concentrei na minha prova, com certeza, do início ao fim, mas também me concentrei em estar com essa ligação, porque querendo ou não, a gente construiu esse ciclo, eu construí esse ciclo de novo treinando do teu lado, e de novo não teria problema nenhum entre eu estar com a cabeça na minha competição, mas na tua também, para ver o gran finale, que tu tivesse bem, tivesse forte, tivesse concluído, que eu não tinha nenhuma dúvida, né, deixei muito claro no início da tua saída que não teria dúvida que tu ia concluir aquilo, né? Não importasse o que fosse acontecer. E aí, muito feliz em ter conseguido te cruzar no meio do caminho. O que fica é isso, né, ô Joel, dentro das nossas cabeças, das nossas mentes, dos nossos corações, aquela sensação que é indescritível. A gente pode ficar horas aqui conversando, tentando explicar o que a gente viveu lá, mas apenas quem está lá e vive sabe o que é. A quantidade de emoções, a quantidade de pensamentos e a qualidade dos pensamentos o mais importante, porque os pensamentos eles vão e eles validam, né? Eles vão para o corpo e aquelas emoções elas validam os pensamentos. Então, quanto mais tu tiver um controle, e como a gente vem estudando isso, né? Que a gente vem aplicando isso na prática de tu saber que tu foi ali, tu se propôs para aquilo, que acontece uma cãibra, acontece uma quebra de um câmbio de uma bicicleta e tu saber que tu vai resolver aquilo o mais rápido possível, porque quanto menos tempo tu se dedicar pensando com pensamento negativo, eu poderia ter sido melhor, se eu não tivesse tido a câimbra, eu não vou conseguir completar a prova. Quanto menos tempo tu parar naquele jogo mental negativo, menos tempo tu traz a emoção negativa para o teu corpo e tu vivencia aquilo, que tu valida aquilo, aquele pensamento. Então, assim, a mente é totalmente atemporal, né? Hoje a gente está aqui contando isso, conversando sobre isso, a gente está vivenciando aquilo novamente, né? E a gente tá podendo trazer, realmente com emoção aquilo que a gente vivenciou. Então essa sensação, né, Joel, de cruzar a linha de chegada, de ultrapassar e tu sentir: "Eu consegui, eu venci", não importa aquilo que tenha acontecido, que é uma vida o que acontece ali dentro, a quantidade de pensamentos, a quantidade de coisas que tu passa, que tu vê os outros vivendo, que tu tá numa prova, tu tá vendo várias outras pessoas submersas ali na mesma situação que tu. Então quando tu pensar que tá difícil pra ti, pô, tá difícil pra todo mundo ali, né, e geralmente tu tá treinando sozinha. Ali é praticamente uma comunidade, a gente está participando de algo que em certo momento até não é nem mais competição, é uma vivência, é um jogo, é uma coisa assim indescritível. Então, assim, cruzar aquela linha de chegada, ter tu ali também me esperando e a gente comemorar aquilo juntos foi grandioso. Então, hoje eu tenho o quê? Que agradecer
né, ao teu auxílio como treinador, como parceiro que esteve sempre ali para me puxar a orelha, dizendo quando eu estava errando, fazendo demais, ou para me tirar o equipamento da mão com algum discurso que não era aquele, mas para tipo me segurar quando precisava ser segurado. Então assim, tu foi realmente para mim, não só um treinador, mas tu foi, foi o mestre, né, de me fazer aprender, de acelerar o meu processo e me fazer chegar onde eu cheguei. Então, que tu é o meu treinador e que a gente vai continuar evoluindo juntos e que eu tenho uma lealdade eterna por ti e que assim será sempre junto, não só nos treinos, mas no nosso projeto, que a gente constrói juntos, a gente vive aquilo que a gente fala e que a gente faz, a gente vende aquilo que a gente faz, a gente é aquilo que a gente faz. Então, é uma honra, novamente te agradeço, e convidar as pessoas a se desafiarem. Quando eu falo um desafio, não é, então vamos lá fazer um Ironman. Não, cada um tem o seu objetivo, o seu propósito, escolhe a sua prova ou escolhe aquilo que quer concretizar na vida. Mas se desafiarem a superar os seus medos, né, a saber que é exatamente naquele ponto que existe uma chave, uma evolução, o medo te aponta o caminho aonde tu pode ser melhor, aonde tu pode encontrar algumas lacunas na tua mente, algumas lacunas na tua vida que explicam aquilo que tu é, aquilo que tu veio fazer no mundo. Então o nosso convite, né, o convite, nosso é sempre para que as pessoas entendam que, a mente, elas nos impõem limites, limites que não são reais, né. O nosso corpo ele tá pronto, né, em se tratando de esporte no endurance, para realmente evoluir, para se transformar numa máquina, basta que a gente acredite e que a gente vá atrás dos nossos objetivos, né. É claro, sempre com, equipes e pessoas que nos assessoram, para fazer isso de uma forma inteligente, né, e de uma forma segura. Eu agradeço vocês também que estão assistindo esse documentário e convido vocês a participarem, né, entrarem na nossa comunidade, na Pancave Academy, assistirem esse documentário e assistirem os demais conteúdos que estão lá dentro, as técnicas que nós utilizamos, né, para superar os nossos limites e para concluir esse nosso, desafio aí com tanto êxito. Obrigada e é isso aí. E lembrando, né, Thaís, que esse é mais um documentário, né? Com certeza a gente não espera aí que os nossos desafios, nossas conquistas pessoais e também por matéria de também passar essa experiência para vocês, vai ficar por aqui. Com certeza outras experiências virão, outras provas virão e a gente está ansioso, né? Para que cada vez mais a gente consiga passar alguma informação e fazer com que todo mundo realmente tenha essa vivência, faça parte dessa comunidade que é a Pancave Academy e juntos aí, quem sabe, a gente possa fazer alguma competição juntos aí com a galera.